Então, para quem está na primeira vez, eu vou dar nota de que estamos a estudar e a ler o livro Alimentação e Evolução Espiritual. E só para lembrar, é um livro de Edson Ramos Siqueira, que nasceu em abril, no dia 6 de 1956, em Espírito Santo do Pinhal, no Brasil. É engenheiro agrónomo, com pós-graduação em produção animal. Professor na Universidade de Campos de Botacutu, desde 1980. E durante 20 anos dedicou-se ao estudo do comportamento animal. Faz palestras espíritas desde 1994. Este livro apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o nosso grande objetivo nesta existência, desta vida. A sua análise e estudo vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira de como nos alimentamos, ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Então, nesta hora de estudo, vamos continuar a ler e a falar o livro Alimentação e Evolução Espiritual, o capítulo 8º, a parte 2, que trata dos pensamentos de grandes mestres e de personalidades mundialmente conhecidas a respeito dos animais. Então, nesta hora vamos falar de Heródoto, Maomé e João Paulo II e de Leonardo da Vinci. Então, Heródoto foi um importante historiador da Antiguidade, conhecido como o pai da história. Nasceu no ano de 485 a.C., na cidade grega de Halicarnasso, e desencarnou no ano de 420, também a.C., em Túrio, na Itália. Além de factos históricos da Antiguidade, principalmente da Antiguidade da Grécia Antiga, as obras de Heródoto retratam muito os aspectos do comportamento humano. Efetuou longas viagens pelo mundo antigo, passando pelas costas do Mar Negro, por Sítia, no sul da Rússia, Lídia, na Turquia, no Egito, Líbia, boa parte da própria Grécia, Pérsia e Mesopotâmia, onde reuniu informações sobre os costumes, mitos e histórias dos diversos povos que conheceu. Em Atenas, estabeleceu contacto com muitos intelectuais e apresentou o resultado final de suas pesquisas, que deram origem à sua célebre obra, Histórias. Esta obra é composta por 9 volumes, escritos entre 430 e 424 a.C. E foi tendo em conta esta obra que o romano importante e imperador Cícero o denominou o pai da história. 2 pensamentos de Heródoto. Pensar o passado para compreender o presente e preparar o futuro. A adversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que estaria adormecido na sua ausência. O contacto direto que este historiador manteve com tantas civilizações ao longo de vários anos de pesquisas permitiu-lhe concluir o que se segue. As culturas vegetarianas superam as culturas consumidoras de carne na arte, na ciência e no desenvolvimento espiritual. Nações que consomem mais carne tendem a ser guerreiras e a se relacionarem através da raiva e da alienação. Esta análise, efetuada há mais de 2.400 anos, por uma personalidade com o porte cultural de Heródoto, pode ter fundamento. Segundo o médico norte-americano Gabriel Cusens, a medicina
Ayurveda detém os conhecimentos médicos mais antigos da Terra. Trata-se de uma medicina desenvolvida na Índia há 7.000 anos. A palavra sânscrita Ayurveda significa ciência da vida e considera que determinados alimentos afetam acentuadamente as qualidades mentais. Na Ayurveda, os estados mentais são divididos em 3 categorias, chamadas gunas, cujas energias sutis interferem no comportamento e nas emoções. São elas as tais categorias chamadas gunas: sátvica, rajásica e tamásica. Lembro que estamos a ler e a estudar o livro Alimentação e Evolução Espiritual. Um estado mental satívico é limpo, pacífico e harmonioso. O rajásico é ativo, inquieto e agressivo. E o estado mental tamásico é letárgico, impulsivo, cruel e degenerado, tanto moralmente como fisicamente. A tendência é que se opte por uma dieta de acordo com os estados mentais e espirituais, de forma consciente ou inconsciente. A dieta sátvica é composta por vegetais, podendo ser acrescida por leite e mel. Já as dietas rajásicas e tamássicas incluem carne e os alimentos incompatíveis com a facilitação da sutileza ao ser. Portanto, a constatação de Heródoto não é desprovida de nexo. Quando ele dizia, deixem-me lembrar, quando ele dizia que as culturas vegetarianas superam as culturas consumidoras de carne, na arte, na ciência e no desenvolvimento espiritual. E também dizia que nações que consomem mais carne tendem a ser guerreiras e a se relacionarem através da raiva e da alienação. Vamos falar agora de Maomé. Maomé nasceu em Meca, Arábia Saudita, no dia 6 de abril do ano de 1570 a.C. Desencarnou em Medina, também na Arábia Saudita, em 8 de junho de 632, também antes de Cristo. Maomé foi o fundador do islamismo, foi um líder religioso e político. Como político, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas daquilo que viria a ser o Império Islâmico, que se estendeu da Pérsia até à Península Ibérica. Os muçulmanos não o consideravam um ser divino, mas sim um ser humano, porém perfeito. Maomé, durante a primeira parte de sua vida, era um mercador que realizava longas viagens a trabalho. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando ele tinha 40 anos, enquanto realizava um retiro espiritual numa caverna do Monte Hira, local onde ele tinha por hábito orar, o Monte Hira fica aproximadamente 5 km de Meca. Quando ele estava a orar, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou recitasse uns versos enviados por Deus. E lhe comunicou que ele havia sido escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Após a sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão. Maomé rejeitou completamente o judaísmo. Peço desculpa, estou a enganar-vos. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo nem o cristianismo, duas religiões conhecidas dos árabes. O que ele fez foi informar que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões
que tinham sido corrompidos e esquecidos. Foi perseguido juntamente com seus adeptos, por muitos que não aceitavam a sua mensagem. Em 622, migrou para Medina, onde se tornou chefe da primeira comunidade muçulmana. As batalhas, várias, entre os povos de Meca e Medina, duraram vários anos, tendo Maomé saído vitorioso e tendo derrotado também as tribos árabes. Unificou todo o território, que a partir de então assumiu a nova religião, o islamismo. Continuamos a ler o livro que estamos a estudar. Alimentação e... precisava de ajuda. No Alcorão, Maomé referiu-se aos animais da seguinte forma: uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um ser humano. Este pensamento de Maomé veio ao encontro do pensamento do grande líder católico, o Papa João Paulo II, que afirmou: os animais possuem alma e devem ser amados por nós. Eles estão tão próximos de Deus como estão os homens. E disse mais: os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou. É nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar. Complementamos este conjunto de ideias com 4 citações bíblicas. As primeiras 2 do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, e capítulo 66, versículo 3. E as demais são mais 2, retiradas da Gênesis, capítulo 29, versículo 1 e 30, também versículo 1, todas do Velho Testamento. Então, de que serve esta multidão de vossos sacrifícios? Diz Jesus. Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais mortos, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Claro que todos sabemos que Jesus estava-se a referir aos sacrifícios que os povos antigos faziam. Quem mata um boi é como o que mata um homem. E Jesus ainda disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será dada para mantimento. Voltando a Maomé e agora a João Paulo II, tanto um como o outro não se referiram a algumas espécies de animais que o capricho humano elegeu como de estimação. Os pensamentos destas personalidades envolvem o mundo animal como um todo. Como podemos amar alguns e aceitar que os outros tenham o sangue derramado para que de seus restos mortais nos alimentemos? E para que possamos conhecer um pouco mais de João Paulo II, seu nome de batismo, Karol Józef Wojtyła, nasceu em Wadowice, na Polónia, no dia 18 de maio de 1920 e partiu no Vaticano a 2 de abril de 2005. Foi Papa durante 27 anos e foi considerado um dos maiores líderes do planeta no século XX. Foi um grande conciliador, tendo estabelecido contactos interreligiosos com líderes de outras religiões, com os anglicanos, os luteranos, os judeus, da Igreja Ortodoxa, budistas e muçulmanos. E foi com ele que já se notou uma certa abertura
a ideias da nossa doutrina. Contribuiu também de forma relevante para a queda do comunismo no leste europeu e evitando conflitos bélicos entre muitas nações. Tinha uma relação muito especial com os jovens, sobre os quais ele dizia: os jovens estão ameaçados pelo mau uso das técnicas de propaganda, estimulam a inclinação natural deles. Para evitar o trabalho duro, eu vou ler outra vez, porque tem que ser bem lido. Os jovens estão ameaçados pelo mau uso das técnicas de propaganda, que estimulam a inclinação natural deles para evitar o trabalho duro, ao prometer satisfação imediata de cada desejo. Assim está bem. Há que destacar que no dia 2 de novembro de 1983, durante 20.000 pessoas, na Praça de São Pedro, pronunciou a surpreendente frase: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Implicitamente, João Paulo II, ele falava dos espíritos, do mundo material e do mundo espiritual. Falava da comunicação entre os espíritos. E então seria assim: o diálogo com os espíritos desencarnados não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo material. Algumas outras frases tocantes de João Paulo II. Se queres a paz, trabalha pela justiça. Se queres a justiça, defende a vida. Se queres a vida, abraça a verdade. Mas a verdade revelada por Deus. E diz-nos mais: o respeito à vida é fundamento de qualquer outro direito, inclusive a da liberdade. A paz exige 4 condições essenciais: verdade, justiça, amor e liberdade. Os crentes de todas as religiões, junto com os homens de boa vontade, abandonando qualquer forma de intolerância e discriminação, estão convocados a construir a paz, a construir um mundo melhor. Falamos agora de Leonardo da Vinci. Trata-se de um dos maiores génios. Impressionou-me o estudo deste nosso irmão. Trata-se de um dos maiores génios já encarnados neste planeta. Nascido a 15 de abril de 1452, no vilarejo de Vinci, na Itália. Desencarnou a 2 de maio de 1519 em Amboise, França. Este nosso irmão faz amanhã 498 anos que partiu. Foi excelente anatomista, arquiteto, botânico, engenheiro, escultor, inventor, matemático, músico e um dos mais importantes pintores do Renascimento cultural. De suas magníficas obras destacam-se Mona Lisa e A Última Ceia. Ele desenvolveu os princípios do avião, foi o precursor da balística, criou o protótipo do helicóptero, estudou o uso da energia solar, concebeu a calculadora e uma teoria sobre as placas tectónicas. Que personalidade, que espírito. A historiadora de arte Helene Gardner afirmou: sua mente e personalidade parecem sobre-humanas para nós, e o homem em si, misterioso e distante. A historiadora de arte Helene Gardner afirmou: sua mente e personalidade parecem sobre-humanas para nós, e o homem em si, misterioso e distante. Um detalhe que chamava a atenção em Leonardo e que se inseria em grande parte de suas criações.
que era a observação que ele fazia e uma observação minuciosa da natureza. Alguns dos seus pensamentos. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena suavidade para o amanhã. O amor é filho da compreensão. O amor é tão mais veemente quanto mais a compreensão é exata. O olhar de quem odeia é mais penetrante do que o olhar de quem ama. O ódio revela muita coisa que permanece oculta ao amor. Lembra-te disso e não desprezes a censura dos desafetos. Por último, quando eu pensar que aprendi a viver, terei aprendido a morrer. Além da inteligência privilegiada, a imensurável sabedoria de Leonardo da Vinci dotou-o de extrema sensibilidade espiritual. Os seus pensamentos relativos aos animais, transcritos de seguida, demonstram a sua profunda visão a respeito da ligação que temos com as demais espécies do mundo animal. Criamos a nossa vida da morte dos outros seres. Os homens e as feras não são mais do que eternos cemitérios ambulantes, túmulos uns para os outros. Tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente como hoje se julga o assassínio de um homem. Hoje já houve qualquer coisa acerca disto, em termos de leis. Chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais, e nesse dia, todo o crime contra um animal será um crime contra a humanidade. E em termos de síntese de todos estes pensamentos, diz-nos Edson de Siqueira: baseado não apenas nos princípios morais, mas também nas revelações proporcionadas pelo incrível avanço da ciência moderna, sobretudo da etologia e de outras áreas correlatas. A etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais. Diz ele: creio que a humanidade já dispõe de subsídios suficientes para cerca de 500 anos, depois da previsão de Leonardo da Vinci, convencer-se de que o íntimo dos outros animais nada tem de diferente do nosso, a não ser o grau da evolução, que forçosamente será diferente. Portanto, dentre tantos crimes que o homem cotidianamente pratica sobre a face deste planeta, um dos mais bárbaros é o tombamento oficial, o oficial entre comas, de cerca de 1.600 animais por segundo para o consumo humano. Este valor não contempla os animais aquáticos. Claro que os números oficiais não prevêem também o imensurável número de abates clandestinos que se praticam pelo mundo, ou seja, em verdade, são muitíssimos mais que os 1.600 por segundo. E termina Edson Siqueira com um apelo. É chegada a hora de refletirmos profundamente sobre esta questão. Tem de haver meios de evitar o momento em que o abate de animais para qualquer finalidade seja banido. Sobretudo no meio de comunidades humanas, com maior lucidez espiritual. E eu, pequenino, digo, já estamos um bocadito melhores, mais conscienciosos, mas ainda vamos tão devagarzinho, ainda somos tão pequeninos,
vamos aprendendo aos poucos. Um dia lá chegaremos, graças a todos estes aprendizados que nos vão chegando. Como é o caso deste livro que temos vindo a ler e a estudar, que nos dá subsídios, que nos dá conhecimentos, para podermos ir fazendo a nossa modificação interior. Obrigado por me terem ouvido. E mais uma vez, obrigado por terem vindo.